Ó, eu entrevistei recentemente o Pássaro, que foi diretor de futebol do São Paulo, é um cara jovem, inteligente, tá no futebol. Ele falou sobre a influência dos conselheiros dentro do São Paulo. Então, por isso eu pergunto, né? Você, o Flávio também tem muita informação de dentro ali dos bastidores do São Paulo, Bruno. Vocês acham possível, com esse sistema viciado que tem hoje o São Paulo, eu digo viciado, mas o Vasco também tinha. O Vasco era uma vergonha, a política do Vasco da Gama. Resolveu, né? E resolveu. Foi vendido, não sei se resolveu, né? Vamos ver quem vem aí. Vamos ver o que vem aí. A gente tem que esperar. Tem que tomar um certo cuidado com isso também. Né, que a SAF ali, a 777 comprou o Vasco. Agora, o São Paulo, pelo que vocês acompanham dos bastidores, do clima, um clube recheado de conselheiros também. Foi o que você falou, alguns bons, outros péssimos. Vocês acham que é possível o São Paulo abrir a mente para se tornar clube empresa? Porque a gente está falando aqui de problema financeiro, clube que é gigante, não tem título há 10 anos. Precisa ter uma mudança radical no São Paulo. É possível? Acho que não. Eu também. Eu acho difícil porque a gente acaba de ver um estatuto vergonhoso ser aprovado. Não, e sabe qual é o problema, Pilhado? É um grupo de pessoas, de novo falando, acredito que o cara vai lá, tem os malacos, claro que tem, todo setor tem. O cara não vai lá exatamente para ganhar dinheiro, não. É poder, é prestígio, é nome e tal. E aí eles entendem, eles vêm com essa história de que assim o São Paulo conquistou coisa. Mas esse sistema está muito defasado. Já foi, já era. E se mantiver isso, e eu não consigo ver perspectiva, a não ser que aconteça algo radical, seria uma grande surpresa, não vai mudar esse sistema. E esse sistema ele está muito, mas muito ultrapassado. Não vai a lugar nenhum. O Corinthians é a mesma coisa. Não dá. Se não trocar, não tem jeito. Não tem como fazer funcionar. Não anda. Não dá para andar. Se você não for gerido profissionalmente por uma empresa que bota a grana dela e cobra. Falar de novo, o Bragantino vai ter uma limpeza lá que vocês vão ver. A coisa pegou toda errada. Lá fizeram um monte de bobagem. A boleirada tá indo tudo pra noite, tudo pra madrugada e tal. Vai ser uma... Por quê? Tá ardendo a grana que foi investida. Ah, isso não vai fazer diferença pra empresa. Sim, mas você não vai botar dinheiro pra perder. Você não vai ficar bancando o moleque pra eles irem pra boate de madrugada. Então isso vai mexer. Nos clubes aqui fica essa coisa de... Sabe? Tem que ser profissional. Cobrança. O São Paulo, eu não vejo nenhuma perspectiva. Vamos supor que não aprovasse essa mudança do Estatuto do Júlio. Entrasse uma outra pessoa. A filosofia, a ideia é a mesma. Não tem um cara que diz assim, entrar fulano, ele vai entrar uma SAF, vai fazer. Não tem isso no São Paulo. Tem que aparecer alguém. Vai aparecer? Não sei. Mas eu não vejo essa possibilidade a médio e curto prazo. Por isso que eu falo que está pequenando. Mas se isso não ocorrer, os grandes líderes do São Paulo vão deixar o São Paulo. Rogério e Muricy, esses caras não ficarão. Então, quer dizer, aí é uma situação que a diretoria vai ter que resolver. Ou monta uma estrutura para que esses caras conquistem títulos, ou eles não ficam mais. Então vai ter que vir gente de fora, eles vão se contentar com quem chegar, né? Então eu acho que vai ter uma pressão, inclusive, desses caras. Você lembra, Vampeta, no final do ano passado, teve uma reunião do Rogério, o Muricy e a direção do São Paulo. Aí a direção do São Paulo prometeu aos caras que teria algo competitivo esse ano, que arrumaria dinheiro para que a coisa não... Foi vazou aquele áudio. Isso, então. Então eu acho que esses caras não ficam, esses grandes nomes do São Paulo, esses históricos vencedores do São Paulo, não vão continuar numa situação como essa. A gente fala se eles não continuam, a tendência é apequenar ainda mais. A gente fala assim, o negócio sempre fala assim, comparar um monte de coisa, a palavra de Deus, a filme, um monte de coisa. Por exemplo assim, nem Jesus Cristo foi unanimidade com tudo. Né? O Flávio mesmo fala assim, ó, a voz do povo é a voz de Deus. Não, às vezes a voz do povo também errou. Jesus ou Barrabás? Condena Jesus e solta Barrabás. Jesus, quando precisou reunir 12 apóstolos, um negou, o outro fugiu e um monte desapareceu na hora que o bicho pegou. O Rogério, a gente fala aqui, ó, é o cara certo para estar no São Paulo nesse momento, para conduzir, mas não é que seja lá também, tem oposição de situação que todo mundo seja unanimidade com o Rogério, não, viu, Bruno? Não é, não. Tem mas por imagina, trás, não é agora mesmo. Mas espera um pouquinho. que dá as facadas por trás, né? Perfeito, mas imagina o Rogério, vamos olhar só pro lado do Rogério. O Rogério começa uma carreira de maneira brilhante, começa a ganhar. É um cara que quer... Campeão brasileiro, apesar de o cita, Tico não aceitar, você cita campeão uma situação. brasileiro. É um cara que pode ser o melhor técnico do Brasil, pode abrir...
Ele vai ficar no São Mas é Paulo. bom você reconhecer teu erro rápido, né? Porque ele tá longe de ser o melhor técnico do Brasil. Se ele ficar no Mas São campeão Paulo, do Flamengo, é campeão Eu do acho que você Flamengo. podia Se já ele assumir teu ficar- erro aí, que tá se feio. ele ficar no São Paulo Negócio. mais 2 anos, 2 anos sem ganhar nada. 3 anos sem ganhar nada. E pra onde vai a carreira dele? Não ele já fica. começa a ser contestado. Ele já começa a... Tá vendo? O Rogério, não sei o quê e tal. Porque é ruim, não vai ganhar, não vai conseguir ganhar, não vai ter jeito de ganhar. E aí começa a sobrar pra ele também. Mas dava pra ganhar hoje. É o que eu falo. Você Dava pode pra dizer ganhar, que mas não dava podia pra ganhar perder. Brasileiro, Libertadores. Dava pra ganhar, Hoje dava. Dava pra ganhar e dava pra perder. Era pau a pau. E no momento que o São Paulo é pau a pau com o Del Valle e o time do Del Valle começa a tocar a bola e o São Paulo não se acerta, você vê que a coisa tá ruim, tá feio, tá complicado. O Rogério, como técnico, não ganhou só em 2 clubes: Cruzeiro e São Paulo. Ganhou Paulista no São Paulo, né? Não. Né? Não era ele, né? Campeão brasileiro no Flamengo. Ele ganhou no Fortaleza Flamengo do foi Flamengo. 3 títulos. Fortaleza ele ganhou tudo. Copa do Nordeste, campeão brasileiro da O Série B. Flamengo foi 3 títulos. Não, e na Série B. Meu amiguinho, Foi? deixa eu te falar só Foi uma 3 títulos. coisinha. Ganhou. No Flamengo Não, ele não, conseguiu ganhou. ser eliminado pelo Racing. Não, mas E para de campeão de ganhar. quê? E os títulos? Ele conseguiu. E os E foi títulos? ser eliminado pelo Racing. Aí os títulos que Dorival ganhou. foi campeão brasileiro pelo Flamengo? Rogério foi. Acabou a temporada? Ah, O Dorival foi. pode conquistar a Libertadores. Paulo Souza foi? vai. Quanto título brasileiro o Jorge Jesus Você tem? não pode estar falando. Quanto Você título? não pode estar falando do Paulo Souza. Senta na Você não mesa pode- você Jorge tá de Jesus e sacanagem. Rogério. Rogério falou assim, ô... Não, você tá comparando o Rogério com o Jorge Jesus? Quantos títulos aí tem você tá cada um? pedindo pra eu sair da sala. Quanto brasileiro tem o Não, Jorge Jesus? não, aí você não pode. E quantos títulos deu o Rogério? Não. É uma Você honra. tá, Não tá dá, bom, ele- Libertadores. O Jorge Jesus ganhou a O Libertadores. Rogério meu não amigo. deixaram ele terminar, nem deixaram Ele saiu pro Racing. Chegou no Olha, dia. Você tá gago. Chegou no dia. Chegou no dia nos pênaltis. Que chegou no dia? Ele chegou na Copa do Brasil, que ele Bom, foi ele- eliminado também. Ah, no Bom, dia. ele ganhou 3 títulos no Flamengo. Tá bom, mas perdeu a Copa do Brasil e Libertadores. Ele ganhou no Fortaleza, Copa do Nordeste, campeão brasileiro da Série B, campeão cearense. Ganhou tudo lá no. Jesus foi eliminado no também Fortaleza. pela Copa do Brasil. Ganhou tudo no Fortaleza. Então, no São Paulo ele não ganha. Então ele quer estar num lugar onde ele ganhe. Talvez seja até um lugar menor, mas onde ele tem a perspectiva de ganhar. Você conhece o Rogério bem. O Rogério é vencedor. Ele não suporta essa ideia de não ser vencedor. E está vendo no São Paulo claramente que essa perspectiva de ser vencedor ele não terá a curto prazo. Entendeu? É esse o problema. Só ler, o Rogério tá falando lá, uma resposta até do que a gente estava falando sobre ele aqui, né, do que ele falou durante a semana, ou, enfim. Pergunta até do repórter Vinícius Nicoletti sobre o futuro dele. Aí o Rogério responde: hoje era um dia muito importante na história do clube. Poderíamos ter mudado a década de sofrimento e sem títulos. Lamento pelos torcedores que vieram. Vou analisar isso nos próximos dias. Vou analisar com calma. É uma resposta ruim, né? Claro, A resposta é que ela sempre dando toque, quer vazar. É uma resposta ruim. Cara, o que ele deu pro São Paulo, poucos deram e ele ganhou dinheiro por isso, ganhou prestígio, tá tudo ok. Mas o cara tá começando uma carreira e começando muito bem. Uma outra questão. Se ele ficar aí, ele vai ficar marcando passo. É ruim pra ele. Pô, parece maluquice. É ruim ser técnico de São Paulo? É, pra ele Ô, vai Flávio, ser. mas deixa Ele eu te não vai fazer uma ganhar. pergunta. Calma. Hoje, você ser técnico do São Paulo, no Brasil, só é pior que você ser técnico do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Não sei. Por exemplo, quando ele estava no Fortaleza, tem Copa do Nordeste, ele ganha. Tem Campeonato Cearense, ele ganha. Ele não vai ganhar nada aqui. Se ele ficar, ele vai só piorar. Mas ele E tem aí você muito mais começa- evidência no São Paulo que no Fortaleza. Será que tem? Evidência de que nível? Evidência negativa. Esse é o ponto. O cara precisa ter título, o cara hoje precisa o ganhar. Atlético Paranaense é um clube muito melhor para trabalhar do que o São Paulo. Exatamente. Vai, pode botar o Atlético Paranaense. Então, não, tem uma série de Contexto- times. Você vai olhar. Não tem. Você pega o Internacional de Gente, Porto Alegre. Imagina, eu acho- Flávio. Opa, peraí. O Inter foi eliminado pelo Flávio, Melgar, Flávio. Rogério, eu só gosto de sair assim, um pouco mais de calma, não vem título toda hora de caminhão. Você vê quanto tempo o Cuca levou pra ganhar um título nacional? Você sabe há quanto tempo o Dorival Júnior tá na pista E não ganha, pra né? ganhar e o Rogério já é campeão brasileiro e com todos os méritos? Aí vem. O Rogério, Ah, o hoje Rogério, mas no São Paulo, ele tá O Fernando vendo. Diniz, que é um cara competente, até agora não Ele tá conseguiu vendo, vencer. mas ele tá vendo que Uma tá, enxurrada mas de ele tá títulos. vendo o que tá acontecendo É? lá dentro. Mas é Ele que ele- sabe melhor que Por exemplo, qualquer- o Renato Gaúcho nunca foi campeão brasileiro. Ele sabe melhor Mano que nós. Menezes O também Rogério não. sabe melhor que nós. Ele sabe, ele tá vendo que não vai ganhar nada.
Ele tá vendo, ele falou, o ano que vem não vai, o outro não vai. Falou, por que eu vou amarrar meu burro aqui? Ou ele tem alguma outra perspectiva. O Abel Ferreira tá próximo a ganhar um brasileiro, agora o Rogério Ceni já tem. O Rogério... Mas o Flamengo dele não jogou bem, não, meu amigo. Deixa eu falar um negócio aí. O Flamengo dele não jogou bem. É bem claro você saber disso, é muito bom Quem é campeão brasileiro de 2021? É 2021, né, Bruno? O Inter conseguiu não vencer aquele campeonato brasileiro. Mas você comemorou? A gente vai pro Você break. comemorou? É isso que eu quero saber. Comemorou ou não? Deixa eu ir pro break antes. A gente vai pro break. Responde. Então. A gente vai pro break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Tá. Aí termina a temporada, o Rogério é campeão. Mas é igual o Piperno. Agora quando o Piperno faz assim, o Piperno quando faz assim, parece enxurrada, aquelas coisas. Aí o Rogério Ceni começa a temporada seguinte, ganha o Campeonato Carioca e ganha a Supercopa do Brasil. Supercopa, 3 títulos. Gente, você vai começar a considerar Campeonato Carioca, você vai começar a virar um papelão. Esse ano o Flamengo não ganhou. Este ano... Ô, Tico, você começou o seu pai lá, o doutor lá, como é o nome dele? Doutor José Asmar. Doutor José Asmar e a mamãe. Te levou logo pra ver o quê? Ele te levou logo pra ver Corinthians e Flamengo? Inter e Flamengo? Não vou falar. Flamengo e Madureira, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fla-Flu. Como é que você não vai respeitar? Uma coisa que eu não posso deixar passar. O Flamengo saiu à caça de um treinador. Ele vai e contrata o auxiliar do Guardiola. O Domenech. Quem era o outro auxiliar do Guardiola? Quem era? O Domenech, quem era o outro? Arteta. Pois é. Tá no Arsenal. Acho que eles não contrataram o cara certo, hein? Que o Arteta tá voando com o Arsenal. Eu vi o jogo. Não souberam escolher, hein? Escolheram o cara errado, hein? Eu não estranharia se o Rogério já tivesse alguma coisa engatilhada. Não seria surpresa pra mim se ele tivesse algo já engatilhado pra temporada de 2023. Porque ele começou a falar muito antes isso. Se for pra alguma coisa. Sonho de ir pro exterior. Se for alguma coisa aqui no Brasil, tinha que ser Atlético Mineiro, ou se não qualquer outro. Ou fora do Brasil, ou no Brasil. O São Paulo é melhor. Porque sabe o que acontece com o Rogério? Vai apostar em uma das SAFs novas aí. Sabe o que acontece com o Rogério? Existe uma confusão do técnico e o ex-atleta. Então essa cobrança pra cima dele é muito maior do que se fosse qualquer outro treinador lá dentro. É verdade, porque os caras confundem o que foi o Rogério como ex-atleta. Nilson, só vou te interromper que em 5 segundos a gente tá voltando, Daron, né? A gente tá voltando à Rádio Jovem Pan. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, Nilson César. Então, eu tô dizendo isso, porque eu acho que existe uma confusão do que o Rogério representou como ex-atlético e ex-atleta e a expectativa que ele é como técnico. Eu acho que essa confusão atrapalha ele no São Paulo. Todos nós sabemos que o Rogério é muito vaidoso. Pilhado. Vaidosão, Rogério, vaidosão. vaidosão. Uma notícia triste, eu fiquei chateado aqui com a informação. Uau. Muito chateado. Tá rolando lá Avaí e Atlético Goianiense na ressacada. Cortaram os cabos do VAR. Cortaram. Eu fiquei chateado. É o meu protesto contra essa atitude. Então eu parei para lamentar profundamente que tenham feito isso. Vai ver agora isso melhor. É uma sacanagem. Vai ver agora melhor a arbitragem. Imagina cortar o cabo do VAR. Isso é. Aí deixa eu lamento muito. Tem pênalti pro Bragantino no Maracanã, né? Só isso. Olha aí o Bruninho. Nossa, Flamengo, hein? Olha o Bruninho. Não ganha, hein? Nós sabemos que todos nós aqui acompanhamos a carreira do Rogério Ceni. Eu tive a oportunidade de jogar contra, jogar a favor. A gente sabe que o Rogério é um cara vencedor e muito vaidoso. É isso aí. Vaidosão. O cara não vai pra perder, pô. Flávio, mas o cara já ganhou o Rogério em pouco tempo. Ele ganhou coisa que o Dorival tá aí há um tempão. Mas ele pode continuar ganhando. O Cuca ficou um tempão na pista sendo. Ele não quer deixar de ganhar no São Paulo, Vampeta. Mas tem uma hora que você também não vem tudo de churrada. O problema é no clube dele, Vampeta. O problema é no clube dele. O Fernando Diniz tá aí tentando ganhar alguma coisa. Os caras pegam no pé do Fernando Diniz. Mas o problema é no São Paulo. O problema é no clube dele. 2, 3 anos o São Paulo vai ganhar alguma coisa? Mas vamos supor, por que ele vai ficar nisso? Se ele for pro Fortaleza e ganhar a Copa do Nordeste, já tem. Tudo bem. E se ele for pro Vasco numa SAF? E se ele for pro Bahia numa SAF? Aí tudo bem. Duas SAF, tudo bem. Vai ficar lá onde ele vai perder? Se não for isso, essas SAF, o Atlético Mineiro, é melhor de ficar lá. Vou te dar uma dica. É muito difícil que o Barbieri fique no Bragantino. Porque virou uma esculhambação lá e tal. Se ele for convidado pelo Bragantino, você acha que ele devia ir ou não? Você acha que ele devia ir ou não? O Rogério. Na hora, correndo. Eu não largo o São Paulo pelo Bragantino nunca. Aí tem que ir. Eu não saio do São Paulo pra trabalhar no Bragantino nunca. Não vai ganhar nada. É uma boa pergunta. Não vai ganhar nada. Não sei. É mais fácil. Flávio, eu fui ser treinador do Grêmio Osasco, né?
terceira divisão, quarta divisão do Campeonato Paulista. Eu era diversão do Campeonato Paulista da quarta divisão. Bragantino com um a menos. Gol do Bragantino. Um a menos empatou lá. Aí, tá vendo? Um a menos Quer falar do Rogério? De Olha lá. novo. Olha lá. Eu tô rindo Aí, de você no Bragantino e Flamengo. eu pensava Um a assim, menos. O Flamengo nunca ganhou do Bragantino Red Bull. Aí eu era treinador. Olha lá, tá vendo? Vai. Eu era treinador, Bruno, falando sério, eu era treinador da quarta divisão. Ó, aqui tem A1, A2, A3 e aí vem B1, que é a quarta divisão. Aí eu era diversão. Treinador do Grêmio Osasco. Vamos lá, para Bebedouro. Vamos onde é Santa Cruz do Rio Pardo. Os caras ficavam com megafone, eu vou tentar cachaceiro! Aí é justiça. Não, Aí é justiça. lá em Bebedouro, ó, os caras sabiam que eu ia jogar. Não, que o Luiz, ó, que o treinador Vampeta, os estádios lotavam. Eu ficava pensando, digo, vou cobrar mais um da federação. Porque ninguém vê nada aí nessa barca, quarta divisão. Aonde eu tô indo, os estádios tudo lotado. Não, Mas é verdade, lógico que é. Levava, carregava multidões. Os caras te chamavam de cachaceiro? Megafone de fazer negócio, porque, pô, o cara em cima de uma live, eu digo, irmão, pô, hoje domingo, 10 da manhã, você não tem o que fazer, não, sou infeliz. Ô, cachaceiro, não tem cachaceiro. E aí o time foi indo, foi caminhando. Você dá risada, tio? Subimos, Bruno, pra 3. Bom. Pô, subimos, Flávio, olha só. Isso que você era cachaceiro. Mas se não fosse, ó. Não era cachaceiro, mas já era campeão do mundo com a seleção. Já tinha jogado na eliminatória, já era campeão da Copa América com a seleção, 2 campeonatos brasileiros, campeão de Copa do Brasil, estaduais então nem se fala, campeão holandês. Ô, cachaceiro! Aí eu ficava olhando assim, e eu vendo aqueles caras da A3, porra, o cara ganhou o título, a gente ganhava o título, eu digo, rapaz, eu já sou campeão disso tudo aqui, olha que coisa importante do caramba, velho. Ver a felicidade dos caras, tudo. Por isso que o Rogério talvez tenha falado isso hoje, que ele falou assim, eu, o Rafinha, o Miranda já conquistamos um monte de coisa. Eles citam isso antes do jogo. Outros não. Só que, ao mesmo tempo, se o time não conquistasse, eu não ia ficar na vaidade, eu já fui campeão do mundo. Eu tô naquela barca ali, aquilo que a gente vai ganhar, vamos pro pau nisso aqui. Não vou entregar o cargo. Porque se você olhar, o Rogério fala assim, aí vem a SAF do Vasco que tá aí, então não tá ganhando, tá 2 pontos, viu? De ficar a SAF na Série B também, viu? Tem o próprio Cruzeiro, mas o Pesolano não vai sair. Não, o Cruzeiro não volta mais. Depois daquela confusão toda. É outro clube, pô, tá louco? Com o Ronaldo. Aí, o Vasco, o Bahia e o Red Bull Bragantino. Aí sim, um Atlético Paranaense. Fora isso, Flávio, ir pro Grêmio, ir pro Inter, é melhor ficar no São Paulo. Ele pode ir pro exterior. Não, pro exterior, tudo bem. Ele tem sonho de ir pro exterior. Mas, então, pode pegar um time menor, de uma Espanha, não pode ficar vaidoso, cuidado, que eu tô falando assim, é muito pouco tempo de Rogério como treinador. Se a gente pegar o que o Cuca sofreu como pé frio, aquele negócio que o Cuca tem de mania aí, o que o Dorival, supersticioso, o que o Abel Braga, o que outros e outros têm, o Rogério já conquistou Copa do Nordeste, campeão de Série B, campeão estadual, campeão brasileiro, campeão carioca. Eu acho que eu tô no programa errado, não é possível. Ele, né? Então agora ganhar a Série B é do caralho. Você Então, quer apostar 5 mil reais que ele foi campeão brasileiro em 2020? Quer apostar 5 mil reais que ele foi campeão Não, o brasileiro? brasileiro de 2020, ok. Então. Mas você tá falando do brasileiro da Série B como se fosse uma Champions você não tá League. entendendo, Disputando a Série B, O que ele pô. tem, o que ele já tava tem. disputando a Série B, pô. Tá bom, Ele não mas pode também querer. não é Ele essa não maravilha. ele não pode querer agora que venha a Libertadores. que venha- Deixa eu falar um negócio, Deixa você tá esquecendo. O problema do Rogério Ceni, deixa eu só tentar concluir isso. O Clube problema do de Rogério humildade Ceni também. é São Paulo Futebol Clube. É É a isso. mesma coisa que o Zico. É O Zico. verdade. É igualzinho. Como é que o Zico vai dirigir o Flamengo e aquelas malas vão ficar criticando o Zico? O Zico foi dirigente do Flamengo e foi criticado à época como dirigente do Flamengo. Então, para o Rogério aceitar isso no São Paulo, é muito mais complexo do que aceitar em qualquer outra instituição. Então, o Rogério aceitar dirigente pegando no pé dele, torcedor escrevendo em rede social que quer a cabeça dele. Então, isso incomoda demais o Rogério. Incomoda muito o Rogério. Qualquer outro clube, ele tiraria de letra, porque ele é extremamente profissional. No São Paulo, além do lado profissional, ele tem o coração. O coração. Então, aí machuca demais. Só vem a entrevista aí que o Bruno leu pra nós. Machuca demais ele ser cobrado por gente que ele sabe que não entende bolhufas de futebol. O cara é diretor de bolinha de gude no São Paulo e tá lá cobrando o futebol. O cara é diretor de peteca, porque tem muita gente do social envolta na diretoria do São Paulo. Hoje. Então, o cara é diretor de peteca e vai cobrar o Rogério Ceni. Então, isso pra ele é quase que insuportável. O Vampeta conhece muito bem ele. Ele é um cara vaidoso.
Ele não é só por ser vaidoso. Ele é um cara competente. Então ele receber cobranças de incompetente dentro do clube, do coração dele, é muito difícil. Então a situação do Rogério, eu garanto para vocês, é exatamente essa que eu estou contando aqui. É exatamente essa. Então por isso que talvez eu não estranharia se ele ficasse até o final da temporada e não ficasse mais, embora já tenha contrato, hein? Tem contrato até o final de 2023 e não ficasse mais para a temporada do ano que vem. Lembra muito o Zico no Flamengo, lembra o Paulo Roberto Falcão no Internacional. Renato Gaúcho no Grêmio. O Renato Gaúcho no Grêmio. É muito difícil para esses caras aceitarem a cobrança do clube de coração. É muito complicado. E o Rogério está passando por esse drama. Agora... Não só o Rogério, o Muricy também. É isso que eu ia falar, Nilson, porque você conhece bem os dois, você tem relação com os dois. A gente vai lembrar aqui que no começo dessa temporada vazou um áudio do Muricy, onde ele dizia que se o Rogério saísse... Ele saía junto. Ele também sairia. É isso aí. Ou seja, tem esse risco, se o Rogério Ceni sai hoje, você acha que o Muricy continua com essa mesma postura? Eu acho. Sai o Rogério, eu saio? Eu acho. Aí ferrou pro São Paulo. Então. Aliás, eu acho que o Muricy já deveria ter saído com o convite do Tite na casa dele. O Muricy é um cara que merece estar numa Copa do Mundo. Eu falei pro Muricy, acho que você errou, você me desculpe, mas se fosse eu, aceitaria correndo ser auxiliar do Tite na Copa do Mundo do Catar. Eu aceitaria correndo. O Tite foi na casa do Muricy, no apartamento do Muricy. 2 vezes o Juninho e na terceira vez foi o Tite, pessoalmente, para tentar demover o Muricy. Mas como o Muricy tem esse negócio de contrato com São Paulo, ele não aceitou o convite da CBF. Se eu fosse o Muricy, sabe onde eu estaria? Na seleção e no Catar, disputando uma Copa do Mundo que ele merece. Por tudo que ele fez no futebol, o Muricy merece uma Copa do Mundo. Mas isso mostra muito do caráter dele também, né? Mostra, porque ele é assim. Ele não aceita. Ele é um cara resolvido financeiramente. Ele não aceita esse tipo de coisa de quebrar o contrato dele. Mas eu acho que o Rogério saindo, o Muricy não fica também, não. Porque aguentar a pressão que esses vencedores aguentam no São Paulo de diretor de peteca, não é mole, não. Diretor de peteca, diretor de bolinha de gude, pressionar o Rogério e o Muricy, vai pro inferno.